Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Nerdverso Cast. Nesse episódio a gente continua acompanhando aqui a série She-Hulk do Disney Plus da Marvel Studios. E sem me enrolar muito, já dou as boas-vindas aos meus dois colegas aqui. E aí, Leandro, tudo bem contigo, cara? Grande presença, assim, ó. Vou até desabafar um pouco aqui, Diego, assim, ó. Um ótimo episódio, assim, quer dizer, não é um ótimo episódio, mas também não é horrível, né? E convenhamos, cara, o pessoal da internet tá muito chato, assim, só reclamação da série. Cara, assim, ó, pô, a proposta sempre foi essa, né? É pra ser engraçado, é pra ser algo meio na galhofa mesmo. E daí, estão dizendo que talvez não se encaixe no MCU, né, esse tão engraçado, mas todo mundo ama Deadpool, né? Se tu for ver, Deadpool nunca vai se encaixar no tom do MCU lá, né, pessoal? Então, tá muito chato, assim, reclamando até do nome do episódio, gurizada, assim, ó, que é malvadinha, verdinha e calça apertadinha. Pô, mano, assim, ó, a série é galhofa total. Se isso, assim, afeta a tua masculinidade, né, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não vou mudar minha opinião da reclamação, assim, que o Wong, pra mim, tá meio bobalhão. Isso eu não gostei, tá? E olha lá, que lá no primeiro filme lá do Doutor Estranho, né, o Wong tá ouvindo Beyoncé na biblioteca, né? Então, até dá pra forçar um pouquinho, se a gente quiser, né? Até tem uma teoria, né, que esse Wong bobalhão é um Skrull, né? Porque daí eu aceito o Mago Supremo da Terra tá meio zoado, entende? Mas enfim, se tu não gosta, mano, assim, ó, é só não ver a série, né? Logo, logo vai chegar a Invasão Secreta aí, que vai ser uma pegada mais adulta, mas eu vou deixar o Marcelo falar aí que esse é meu desabafo. Fala, gente, e aí, gurizada, beleza? Cara, concordo total, assim, pô, toda semana é isso, cara, toda semana a gente tem que estar com esse mesmo papo meio óbvio que é, cara, é uma série leve, cara, é pra dar risada, apenas isso. E é muito louco o cara falar, esse tom brincalhão não combina com a Marvel. Cara, a Marvel é basicamente isso no cinema, velho. Pô, todo Bora. negócio tem gracinha, cara, exato. Né? Pô, vamos, esse último Thor aí então nem se fala, né? Todos os Thor, né, cara? Todos. Ragnarok tem um monte de piada, só que esse, inclusive, chegou a extrapolar no nível de piada, né? Então, cara, a piada sempre fez parte. Eu acharia estranho se fosse, sei lá, uma série da DC, por exemplo. Aí eu falaria, pô, não combina, velho. A DC tem uma coisa um pouco mais sombria. Agora, cara, sinceramente, da Marvel, eu acho que é aquilo, é o que a gente já espera, sacou? E como nós falamos em todos os outros episódios, e aparentemente a gente vai ter que falar em todos, cara, sempre reforçando a ideia, cara, a série é pra ser um bagulho leve, é uma série de almoço pra passar o tempo ali rapidinho, pra dar umas risadinhas de nariz, pra dar umas risadinhas levezinhas, pra ser uma série levezinha, deu, cara, e isso não é pra criar uma super ultra personagem que vai ter uma conexão lá com o Thanos e depois vai ter uma conexão com o Kang, não sei o que sai, cara, sabe? É só pra dar umas risadas e funciona, nesse sentido funciona, né? Então é muito louco, toda semana tem essas mesmas reclamações, esses mesmos choros, assim, né, cara? Tá doido, mano. Verdade, verdade. Aliás, tu falou do Kang, agora vamos lembrar que essa semana aí saiu a informação de que tá definido, né, o diretor dos filmes aí da dinastia Kang, né, que é o mesmo diretor que vai tá trabalhando no filme Homem-Formiga 3, É o Quantumania, trabalhou roteirista, com... roteirista, saiu. Roteirista? Ah, obrigado, roteirista. Também trabalhou com Rick e Morty, teve mais um filme aí que também comentaram que ele trabalhou. E comentando que o Leandro falou ali do Wong, até lança a seguinte pergunta pra ti, Leandro. O Wong, então, ele é um Skrull desde quando? Porque no filme do Shang-Chi, ele tá lá no karaokê, enlouquecido lá cantando karaokê, lembra disso? Ah, viu? Né? Há um bom tempo deve ser um Skrull, então. Ah, pois é, será que desde aquele momento? Mas vamos seguindo, né, pro nosso episódio, então. E nesse episódio aí a gente tem o desenlace daquela cena pós-créditos do episódio anterior, com o processo, né, que a Jennifer Walters está sofrendo por conta da Titânia, que foi muito rápida, registrou aí o nome She-Hulk e lançou uma linha de produtos aí, a influencer Titânia aí, meio a lá Boca Rosa, né, empresária aí da beleza, e encheu a cidade aí de propagandas e causou aí uma situação complicada para She-Hulk, que estava ali num emprego muito bom, que ela estava feliz ali de ter retomar o emprego dela, mas aquele emprego dependia muito dela ser a She-Hulk, e naquele momento ela estava meio que impedida, sendo aí interditada de ser a She-Hulk, pelo menos no nome, né? Mas segue daí, Leandro, por onde que a gente começa? Não, cara, fazer uma reflexão então sobre isso, porque esse episódio é muito filler, né? Pra mim é bem fraco o episódio, mas principalmente dá pra falar sobre os alter egos aí que fazem parte desse mito dos super-heróis, né? Nos quadrinhos a Marvel lida muito bem assim com identidades duplas, né? Tem Homem-Aranha barra Peter Parker. Já no MCU, se a gente for ver,
a maioria dos heróis não tem identidade secreta, assim. Todos sabem quem é o Tony Stark. Vamos lembrar lá do primeiro filme, né? Tem aquela frase icônica, assim, que ele se declara: eu sou o Homem de Ferro, né? Tem até um mito que rola aí, que foi supostamente improvisado, né? Mas, enfim, o episódio brinca, assim, que o Thor e o Doutor Estranho, né, são nomes reais ali. Mas, de novo, né, todo mundo sabe quem é o Steve Rogers. O Capitão América é, tipo, ali uma posição que vai ser passada adiante pro Sam Wilson, né? Miss Marvel chegou agora, assim, para explorar um pouquinho sobre isso de identidade secreta, sobre como cada um tem a sua origem. Então, She-Hulk é algo que tem essa dupla identidade, né? Mas sem ser um segredo para todo mundo, como a própria Jen fala, né? É algo que simplesmente aconteceu com ela, assim, foi um nome dado, ela nunca pediu por isso. Então, ela tem que lutar, né, por algo que ela nem queria, cara. Então é muito louco. Impuseram para ela, assim, e o positivo do episódio, cara, é que vai ter umas piadas meio bostas, óbvio, né? Mas vai ter situações legais, né? Tem essa piada aí dos cosméticos da Titânia lá. Não é uma ótima piada, assim, mas também não é horrível, né, Marcelo? Não, exato, cara. Eu acho que na verdade, esse final é que tu fala, tipo, é uma piada que não é engraçada, mas funciona. Eu acho que refere-se a todas as piadas desse episódio, se a gente for parar pra pensar, né? Mas eu achei... uma coisa que eu gosto muito nessa série, a forma com que eles trazem é justamente, né, a nossa realidade que a gente vive hoje em dia, num tom mais satírico, né? Num tom mais bem-humorado, assim, e às vezes eles trazem questões até mais pesadas, eles trazem de forma mais leve. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse sentido é o momento que ela fala bem rápido, mas eu fiquei pensando naquilo, é quando a She-Hulk, ela tá sentada lá no escritório dela, falando no computador, a assistente dela, ela fala um negócio, a amiga dela fala um negócio, e ela fala assim, pelo menos quando eu tô de She-Hulk eu posso sair na rua com meus fones de ouvido e eu não preciso ter medo de sair na rua. E a amiga dela fala, tipo assim, o sonho de toda mulher. E eu falei, nossa, cara, sabe, eles falaram em tom de brincadeira, mas isso é uma coisa que a gente discute sempre, cara, né, como a vida da mulher, ela é difícil, então isso traz uma discussão que é super séria, mas num tom bem humorado ali, né, cara, na She-Hulk brincando. Então, mesmo nesse episódio 5 Minutos Demais, vai ter todas essas gracinhas, mas eles puxam para coisas que são super sérias, e nesse sentido eu acho que é extremamente válido também. Perfeito, Marcelo, muito bom que tu trouxe isso à tona, eu tava me esquecendo desse ponto, esse é um ponto bem legal, mas não vou repetir o que tu falou, vou acrescentar que tem um outro ponto de reflexão também legal, parecido com esse, que é quando ela tá conversando com a advogada dela, quando ela chama ela para tomar um drink, né, depois que elas conseguem vencer, e a advogada dela também fala um pouco isso pra ela, né, fala assim, poxa, tu devia te valorizar mais, né, mas olha só como esse mundo é injusto, né, tipo, tu com uma super heroína aí, às vezes tem que se provar muito mais do que qualquer um desses caras aí com internet. Eu não me lembro bem como foi o diálogo, mas também foi nesse sentido de trazer pra gente essa reflexão, né? Então a gente tá acompanhando aí dentro de uma fachada de o MCU e uma heroína que tá vindo das HQs, a She-Hulk, mas a gente tá indo para um outro caminho, né? A gente tá falando, na verdade, muito mais dessa questão aí das dificuldades da mulher, da vida da mulher, como que isso aparece e de uma maneira engraçada, mas ao mesmo tempo reflexiva, né? Sim, sim, cara, e nesse episódio eu acho que os personagens secundários, eles tiveram, assim, muito mais destaque. O arco ali do Pug e da Nick ali procurando roupa pra Jen, né? Tem as piadas bobinhas ali dos dois dançando quando conseguem uma audição lá com o estilista, né? Aí eu não ri, né? Mas isso não me incomoda também. Por exemplo, eu, Diego Marcelo, a gente tava dançando essa semana aí quando o podcast ficou em quinto lugar pra comemorar, né? O quinto lugar dos mais ouvidos do Spotify, né? Quem nunca fez isso, né? Aliás... O estilista lá, né, o Luke Jacobson, né, diz que fez mais do que apenas uma roupa para Jen trabalhar, né? Próximo episódio a gente deve ter aí o primeiro vislumbre do traje da She-Hulk mesmo, da super-heroína ali. Cara, e realmente eu achei muito feio aqueles ternos gigantes da Jen, Diego. Sim, não, aquilo, mas é de propósito, né? Propositadamente uma coisa escrachada ali, né? E legal isso, né? Que também estão na série, estão trabalhando também um pouquinho essa questão da autoestima, né? Da Jennifer Walters, que é um pouco mais baixa, né? A autoestima dela, assim, aparentemente, pelo menos em relação a questão de se preocupar em se vestir, né? Primeiro, a amiga dela falando naquele outro episódio, né? Não vai me dizer que é sexta-feira da noite e tu tá de pijama em casa. Também quando ela usa a foto de trabalho dela para fazer o perfil dela no Tinder, lá no Matcher, né? E agora nesse episódio, o pessoal falando ali de como ela não se cuida nas roupas que ela veste, de como ela poderia se valorizar mais. Depois a própria advogada falando, se valoriza mais, né? Aquele cara
tu merece coisa melhor. Então é legal isso que tá surgindo também, essa questão aí das amigas, ou talvez não necessariamente amigas, mas pessoas ao redor dela apontando assim, né, que, pô, trabalha um pouco melhor tua autoestima, te valoriza, né, cuida um pouco mais isso. E aí acho que nesse sentido, né, Leandro, que realmente o terno ele é feio e essa é a caminhada mesmo que a gente tá vendo, e tomara que a gente consiga ver um final legal, assim, a Jennifer Walters conseguindo se produzir mais, conseguindo se enxergar como uma pessoa mais valorizada, e isso apareça também na questão estética. Eu quero saber do Marcelo se ele é Team Avengers ou Team Avengers, né? Quero que ele fale um pouquinho daquele camelosaço lá. Ah, eu adorei, cara. Pô, lembrei dos primórdios da minha infância, aí, quando morava perto do camelô. E, né, minha pai levava lá no camelô e a gente fazia festa, né, cara? Aqueles produtos muito do vagabundo, muito barato, assim. Eu achei muito legal, cara. Porque quando eles entraram dentro do café ali, do Boba Café, o cara falou, meu, aqui é só um café. Eu falei, bah, então é só um café mesmo, na verdade. O cara passou a perna em todo mundo lá e tinha um mini camelô escondido lá atrás, né, velho? Então, aquela parte ali eu achei muito legal. Tu preferiu o Avengers ou Avengers? Cara, acho que se eu visse no camelô eu compraria do Avengers, cara, mas combina mais legal. Cara, eu acho que combina mais Avengers mesmo. Mas só pra falar, né, a gente deu uma pulada ali, porque o estilista, o Luke Jacobson, ele existe nas HQs, né? Foi criado aí nos anos 80, em uma HQ que durou 3 edições apenas, chamada Dakota North, e ele é basicamente isso. É um designer de moda aí que aparece uma história no qual a investigadora Dakota North, ela é contratada aí para proteger o Luke, e ao decorrer dessas edições ele se apaixona pela Dakota, quer fazer uma coleção inspirada nela. Enfim, é mais um personagem que ninguém conhece lá, aqueles classe D. E pelo visto, no MCU aqui, ele vai ser o responsável por criar os uniformes, os trajes para os heróis, porque a última cena para mim é o ápice do episódio, né? Um relance no que seria ali o capacete do Demolidor, né, Diego? Exatamente. Caso alguém não tenha sacado, né? Acho que ficou bem nítido, bem fácil ali de perceber, não é nada muito assim implícito, né? Mas sim, capacete aí do uniforme dourado que a gente já tinha visto no trailer, né? Do Demolidor que tá para chegar aí, e então, né, isso deixa aí a sensação fortíssima, praticamente uma certeza de que teremos ele já no próximo episódio, né, não tem por que terminar o episódio assim, o episódio não teve nem cena pós-créditos, então esse é o punch aí no final do episódio, né, para deixar a gente com aquela coisa de no próximo episódio tem Demolidor, tem aí Charlie Cox aparecendo, e fica, pra mim, pelo menos, guris, aí um misto, né, de ao mesmo tempo ansiedade e expectativa, mas também de medo, né, de como que esse Demolidor vai estar na série, e espero que a caminhada da série, quando achar a interseção com o Demolidor, tenha aí um desfecho legal, né, porque a série do Demolidor não tem a pegada que a série da She-Hulk tem. As duas séries são muito boas, mas parece que elas caminham em direções muito distantes, né. Como será que vai ser esse encontro? Essa é a minha dúvida. Eu até tava lendo um rumor, cara, que aparentemente ele vai aparecer só nos 2 últimos, né? O papo aí de que ele vai aparecer apenas nos 2 últimos episódios. Mas, sei lá, depois de ver esse capacete aparecendo hoje ali, já me deu a entender que no próximo, no 6º episódio, ele já deve aparecer. E eu tô totalmente contigo aí, cara. Eu tô com um certo receio de que ele vá, sei lá, de que modifique muito o personagem, porque eu realmente não consigo ver o Charlie Cox sendo muito engraçadão, sacou? O Wong até eu deixo passar um pouco mais, eu vi que vocês ficaram um pouco mais incomodados com a questão do Wong, mas eu já vi ele mais como um personagem mais engraçado lá do início, mas o Demolidor nunca teve isso, né, cara? Então eu não sei se ficaria legal, e se ele não for engraçadão, como é que ele vai se encaixar aí na série também, né? Eu não sei, eu tô bem curioso pra ver, e é justamente por esse ponto que eu tô esperando o próximo episódio. E, aliás, né, easter eggs teve pouco nesse episódio, né? Esse eu acho que foi o que menos teve, não teve nem QR Code, cara. Pô, vasculhei o episódio ali atrás do QR Code e não teve nenhum, não, mano. Então. E falando ali, pessoal, tem uma teoria de como agora, uma nova teoria, né, de como o Demolidor vai aparecer, porque o Luke, o Jacobson ali, o estilista, ele deve novamente aparecer aí fazendo o uniforme do Homem-Sapo, que a gente já viu aí nos trailers da primeira dessa temporada, assim, e se a gente for ver, o ajudante do Luke ali tá acreditado como sendo Eugene Patilho, que é o nome
do Homem-Sapo, né? Então, talvez o Demolidor, ele entre em um caso, assim, para defender o menino ali, porque quando saiu o primeiro trailer, todo mundo falou da teoria que o Demolidor tava usando a roupa do Homem-Sapo, né? Para ajudar, talvez, o Eugene Patilho em alguma acusação falsa, né? Quando o Homem-Sapo aparecer, a gente traz aqui no podcast uma fala mais elaborada de quem realmente é esse herói, mas só um resumão, assim, o pai do Eugene era um vilão, tá? Daí o Eugene pegou o uniforme do pai, mas daí para dar um olhar mais heróico, talvez até para mudar a reputação dele, assim. Vai ver que talvez tenha alguma mudança na série, vai que o Eugene pega algum uniforme ali e tenta fazer um ato heróico e acaba dando merda, vai pra tribunal, sabe? Então o Demolidor entra na jogada pra defender o cara, porque sabe que ele tinha boas intenções no final. Mas, cara, uma piada muito boa, não sei se vocês notaram, não sei se vocês viram, né? A Marvel fazendo piada com os Batmamilos no uniforme lá do filme do Batman Forever, né? Porque quando o Luke tá conversando com a Jennifer, ele começa a passar a mão, assim, no uniforme preto, que é um uniforme que tem mamilos ali, né? Um uniforme preto, assim, cara, essa piada eu achei muito boa, sabe? Nossa, sutil, não tinha pegado essa, cara, que legal. Eu não pesquei essa daí na hora. Mas eu tava já meio que percebendo que ali naquele cenário ali, naquelas cenas ali do estilista, ali onde teremos a maior quantidade de easter eggs e referências ali. O que tu ia falar, Marcelo? Não, eu ia falar justamente o que tu comentou antes, cara, porque quando o Leandro falou isso, eu realmente não tinha pensado. Faz todo sentido, né, de fazer essa alusão meio sutil ao Batman, mas eu também não tinha notado. E olha que eu vi esse episódio pausando ele, cara. Toda vez que mudava desse ano, eu dava uma pausada pra procurar alguma referência, algum easter eggzinho, e esse aí eu não, não saquei, não. Mas, então, continuando, a gente tem lá a Mallory Book, que já tinha aparecido no episódio 3, né, de She-Hulk aqui, uma aparição de 5 segundinhos ali, voltou, né, quebrou a minha teoria que o Matt Murdock ia ser o advogado da Jennifer, mas pelo menos eu acertei ali que ela não poderia se autodefender perante a juíza ali. Mas, a gente já falou, caso alguém, assim, não tenha ouvido o nosso podcast, a Mallory, nas HQs, ela existe, ela é uma ex-Miss ali, que acabou se tornando advogada, trabalha com a Jen no escritório, o GLKIH, eu acho que são essas letras aí, né? E ela usa uma famosa frase assim, que o rosto que nunca perdeu um caso, que daí une a beleza dela com ela sendo uma ótima advogada. E nos quadrinhos, a Mallory e a Jen têm uma mega rivalidade. A Mallory até se torna presidente de uma outra empresa assim, que tenta arruinar a vida da Jen. Mas depois, com o tempo, elas se acertam. A Jen até vai trabalhar assim, no novo escritório de advocacia da Mallory. Cara, e no final do episódio, né, pra mim até pareceu que a Jen, ela tá meio desesperada, assim, pra conseguir uma amizade com a Mallory, tenta forçar algo, ele chamando ela pra beber. Eu achei que a Mallory foi uma baita advogada, assim, meu Deus, eu gostaria que ela me defendesse em qualquer caso, sabe? E todo o julgamento foi totalmente constrangedor pra She-Hulk, assim, mas eu achei que foi uma boa sacada pra esse episódio, Marcelo. Não, com certeza, cara. Eu achei que a participação dela foi muito boa. Quando ela apareceu, eu pensei, mais um personagem, véio, sabe? Toda hora ficar aparecendo personagem secundário. Mas é bem aquilo que tu comenta, cara. Tipo, eu acho que nesse episódio os personagens secundários acabaram se destacando, né? Eu acho que esse foi o episódio que a She-Hulk, ela ficou um pouco mais atrás, assim, na verdade. E funcionou muito bem, né? A assistente dela ali teve grande participação nesse episódio. Foi legal a participação dela nos tons meio cômicos ali. A própria advogada, né, cara? Pô, ela mostrando uma força e uma competência no que ela fazia, uma certeza na forma dela falar, né, cara? Então, eu acho que foi o ponto alto do episódio, foi justamente essa participação de atores ali secundários, entre aspas, que acabaram se tornando os grandes protagonistas da vez, né, cara? Para um episódio filler, então, eu acho que o papel deles foi muito importante. Exatamente, o irmão dela também, quando entra na casa dela ali, tem um perfil engraçado, né? O irmão dela meio sem noção e debochado e tal. Aquele momento que ela dá aquele grito de raiva no travesseiro, acho que aquilo é muito real, assim, sabe? Tipo, o dia estressante que ela teve, né? E eu achei também um pouco, assim, cômico, embora bastante caricato, né? Mas, enfim, eu gostei um pouco do que eu vi ali do estilista, né? Achei divertido, assim, o personagem que ele trouxe pra gente, até também aquela salpicada, assim, aquela leve temperada, assim, de tipo, quando ela fala assim, poxa, mas por que ele é tão mal, né, e daí a Nick fala pra ela, estilistas são assim, parece que é legal na moda ser mal, me lembrou um pouquinho Diabo Veste Prada, né, mas enfim. O Marcelo também lembrou do outro personagem, né, Marcelo?
Eu lembrei, exato, cara. Ainda bem que tu falou aí, porque eu já ia comentar. Cara, eu lembrei da Edna, velho, dos Incríveis, mano. Lembra dela andando pra lá e pra cá, dando ordem pra todo mundo, apontando, sendo sarcástica, grosseira e tudo mais. A hora que apareceu, eu falei, cara, certo que tem uma inspiração, não é possível que não tenha uma inspiração no meio aí. Perfeito, perfeito. Mandou bem. Essa tua conexão ainda mais, faz muito mais sentido, né? Até porque tá dentro aí, né? Mas, Leandro, tu chegou a falar da Mallory Book. A Mallory Book, ela tem uma presença também nas HQs, sim, né? Sim, acabamos de falar. Ah, tá, Mas, beleza, fechou. vamos para a teoria ali do... Eu tenho uma nova teoria, na verdade, né? Voltar para o arco do grande vilão da série, porque a gangue da Demolição tentou pegar o sangue da Jen, né? E eles trabalham para alguém. Eu vim com a teoria lá do líder ser o grande vilão da série. Talvez tenha caído por água abaixo, porque o líder foi confirmado como o grande vilão, talvez um dos vilões de Capitão América 4, né? E daí não vai aparecer em She-Hulk, eu acho. Então vou lançar uma nova teoria aqui. Vai que o chefe é nada mais, nada menos que o próprio Abominável. Vai que, na verdade, ele nos enganou esse tempo todo com esse papinho zen, Diego. O que tu acha? Seria um grande plot, seria algo pensado pra pegar todo mundo de surpresa, né? Eu não ficaria muito feliz, a não ser que fosse muito bem construído e roteirizado isso, né? Pra mim, assim, não faz muito sentido isso acontecer agora, mas seria uma coisa que me pegaria de surpresa e acho que pegaria todo mundo de surpresa, né? Eu não apostaria nisso, eu apostaria mais no básico, né? Que a Titânia é o personagem, acho que a ser explorado, a gente tem menção a ela em todos os episódios até agora, nem que seja bem suave, nem uma referência de canto de tela. E a gente tem que explicar ainda por que ela é tão poderosa, né? Como é que ela entra quebrando tudo naquele primeiro episódio, né? Então, isso ainda tá aí na mesa para ser explicado em algum momento, e se não for explicado aí, vai ficar pesado mesmo, né? Tem que ter uma explicação da onde que vem esse superpoder da Titânia, já que até agora o que mais se fala dela é a questão dela ser uma influencer, né? Que o tempo todo tá aparecendo nas notícias, na mídia, e agora aí teve um embate, mas um embate judicial, né? Contra a Jennifer Walters, e tudo certo, a série tem o pano principal, assim, tem o eixo principal no judicial, esse é o foco da série, não é uma série até então de super-heróis, apesar de situar-se no universo dos super-heróis, é uma série da vida da Jennifer Walters, enfrentando um dilema, um certo problema, que ela transforma às vezes em vantagem, outras vezes não, mas é a advogada. Agora, eu acho que não, acho que é a Titânia ainda, e eu acho que tem que explicar, e eu tô ansioso por isso, da onde vem os poderes da Titânia. Então eu acho que dentro de uma série rápida do Disney Plus vai se desenrolar aí alguma coisa em volta da Titânia. Eu não apostaria muito nisso, mas se acontecer, Leandro, ficarei muito feliz por ti e com certeza serei surpreendido. Não, mas faz sentido mesmo ser a Titânia a grande vilã, né? Vai que ela tá atrás do sangue da She-Hulk porque precisa, porque talvez esteja perdendo seus poderes e com o sangue dela ela vai conseguir ter os poderes mais duradouros, sabe? Pode ser, pode ser. Mas é que isso aí é o basicão, né? Eu queria sair do óbvio, eu queria algo diferente, assim, porque ser a Titânia é o que a série sempre prometeu, né? A gente gosta de viajar aqui, né, Marcelo? Na verdade, eu já parto do princípio que eu acho que nem vai ter vilã, cara. Né, eu acho que não vai ter o grande vilão, assim, é aquilo, só vai ter essa ideia que o Diego já tinha comentado, a ideia de ter, não ter um foco no grande vilão, mas é algo que o mais vai se aproximar disso, eu acho que com certeza é a Titânia, até porque seria muito arriscado agora do nada, faltando 4 episódios pra terminar a temporada, do nada aparece alguma outra figura. Claro que se aparecer no último vai ser um gancho pra uma próxima temporada, mas sei lá, acho que apareceu um novo vilão do nada num 6º episódio, já avisando acabar no 9º, em uma série que tem episódios de 20 minutos, cara, 20 e poucos minutos, sabe? Pô, tu tá querendo resolver as coisas rápido demais a um nível que com certeza não vai ficar legal e bem explicado, né? Então, realmente, acho que a Titânia ali é o foco do antagonismo e é legal, eu gostei, eu achei ela divertida, hoje ela apareceu um pouco mais no episódio ali, achei interessante, até que fiquei com vontade de ver um pouco mais sobre ela, entender um pouco melhor sobre ela, porque até então ela tinha aparecido no primeiro episódio e desapareceu, né? Ela sumiu depois do final do primeiro episódio e aparentemente agora não sei, né? Não sei se ela vai aparecer já no próximo, mas deixa pra isso tem, né? Deixa pra isso tem demais, inclusive. Vamos ver. Sim, sim. E só não teve cena pós-crédito, mas sempre rola aqueles créditos animados que sempre tocam uma música diferente, que tem a ver com o episódio, e vai passando algumas imagens referentes ao próprio episódio, né? E daí, eu fiquei muito curioso em ver o Pug ele usando o tênis Homem-Aranha, né? A gente tem um vislumbre disso nas cenas pós-créditos animadas, né? Então eu acho que até o final da série seria legal mostrar, assim,
toda a coleção dele, porque não sei se vocês viram, na cena em questão, assim, o Pug, ele tá segurando o tênis Homem de Ferro e atrás dele tá a coleção completa, que daí, velho, é uma chuva de easter egg, assim, porque tem modelo, assim, de tudo que é jeito. Não sei se vocês, eu peguei alguns modelos ali, não sei se vocês notaram, mas tem tênis do Doutor Destino, tem do Capitão América, ou talvez seja da América Chaves, tem que dar uma olhadinha melhor, tem do Nova, tem da Capitã Marvel, tem tênis do Coisa, do Deadpool, do Duende Verde, tem até do Ciclope lá dos X-Men, né? Tem do Aranha Escarlate. Então aqui eles resolveram viajar nessa coleção aí do Pug, que ficou demais pra mim, Diego. Que legal, cara, que massa. Eu não tinha pegado todas essas referências, eu vi ali um vislumbre rapidamente, mas não parei pra olhar detalhadamente. Pô, muito legal, né? Porque essa chuva de nomes que tu trouxe aí são nomes que ainda não tivemos ainda, né? Vários deles, Doutor Destino não apareceu ainda, né? O Escarlate também não, Nova, tem boatos aí, mas acho que não tem nada confirmado ainda, então legal isso, né? Pelo menos se fica uma referência e se não for aí uma semente pra alguma coisa mais pro futuro. Mas eu acho que é isso, guris. O que mais aí? Acho que entregamos uma boa análise, né? Um episódio mais filler, um episódio que não deixa muita coisa em aberto, mas nos permite mergulhar mais um pouquinho aí nessa trajetória da nossa personagem principal, Jennifer Walters, aí, em busca aí de se descobrir agora com essa nova identidade aí, né? Mas diferente do que a gente viu até então com todos os outros, ela não está buscando ser uma heroína, ela está buscando seguir em frente, né, conduzir a vida dela, retomar os objetivos da caminhada dela e lidar com, né, ser uma Hulk. Últimas palavras, Leandro? Vamos pro nosso bloco mais esperado do podcast, que é os abraços aí para quem ouve, para quem é inscrito lá também no nosso Instagram, NerdVersoCast, para quem segue, né? Para quem é inscrito no nosso YouTube. Então, se você não é inscrito no YouTube, pelo amor de Deus, vai lá no YouTube, te inscreve no nosso canal, NerdVersoCast, bem facilzinho. E os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem para os vestibulares em matemática. Então, vai lá no YouTube também, te inscreve no canal do Propulsa para saber mais sobre as aulas de matemática. E os abraços de hoje, então, são para Melissa Flores, Yáscara Nerd Lab, Isaac Passos, Felipe Marinho, Jonatas Miguel, Gabriel Anjos, Karen Bezerra, Yasmin Oliveira, Kailane Nathalie, Carol Rodrigues, Thali Cardoso, Giovana Belofardi e pro Carlos Fraga. Então, semana que vem a gente já volta para mais um episódio de She-Hulk, aí vamos ver se o Demolidor aparece, né, Marcelo? Exatamente, cara, vamos ver, vai ser legal. Se ele aparecer vai ser demais, vai ser, pô, as coisas que nós estamos mais esperando desde o início lá, quando surgiu os primeiros trailers e tudo mais, apareceu ele, né, nós como grandes fãs do Charlie Cox, como grandes fãs do Demolidor, né, e da série do Demolidor, que eu fiquei muito órfão dela, depois que ela acabou do nada, repentinamente, né, cara, então poder ver ele de novo, mesmo como participação, né, numa outra série já vai ser demais, então vamos ver, vamos esperar o próximo aí. Valeu a todo mundo aí que acompanha a gente, e é isso aí, não vou repetir as palavras de vocês, mas um abraço para todos, para vocês também, e até a próxima. Valeu. Beleza, então encerramos aqui mais um episódio, e eu só preciso dizer mais uma vez aqui, né, um grandíssimo muito obrigado a todos vocês que nos ouvem. A gente está muito feliz aí de ter alcançado o 5º lugar aí recentemente no Spotify, como na categoria TV e Cinema. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, é muito massa, a gente está muito, muito feliz com tudo isso, e continuem participando com a gente aí, lembrando que a gente está no Insta, estamos no NerdVersoCast, estamos também no YouTube, estamos na Twitch, e estamos, é claro, nas diversas plataformas de agregadores de áudio. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.